Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um podcast Vá na Origem. Hoje a gente vai falar sobre a apometria e a origem emocional dos sintomas, para a gente agregar essas informações, essa junção de conhecimentos, para você entender também o que é essa tal de apometria, né? Essa técnica, essa abordagem. E trouxe aqui duas especialistas nessa área, Lígia Marquezoni e Beatriz Carvalho, para falarem e contarem suas experiências dessa vivência nesse conhecimento da apometria. E esse aqui é o podcast Vá na Origem. Toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, temos encontro marcado aqui para falarmos sobre a origem emocional de diferentes sintomas, diferentes conflitos, situações e abordagens que podemos ajudar o paciente a sair dos seus dramas, das suas informações, dos seus conflitos. E esse podcast que fica gravado depois vai lá para o Spotify. Então, para quem quiser depois baixar áudios, conteúdos, você pode ir lá no Spotify e ouvir esse conhecimento do podcast Vá na Origem e ter mais e mais informações sobre essa abordagem da origem emocional e essas junções, né, de informações. Mas antes de mais nada, antes de a gente iniciar esse padrão aqui de informações, para quem às vezes não conhece ainda a Lígia, a Beatriz, vamos pedir para cada uma se apresentar. Eu vou aqui por ordem da minha lateral. Então, Lígia está aqui na minha lateral primeiro. Então, Lígia, quem é você, com que você trabalha, onde você trabalha, para o pessoal começar a conhecer você. Bom dia, meu nome é Lígia Marquezoni, sou fisioterapeuta de formação de base, e aí na caminhada eu fui adicionando as técnicas integrativas, dentre elas a origem emocional dos sintomas, a constelação familiar, a psicogenealogia, a apometria também. Eu resido em Brusque, em Santa Catarina, e faço tanto os atendimentos online quanto presencial. Perfeito. Beatriz, conta um pouquinho sobre você. Bom dia, meu nome é Beatriz Carvalho, eu sou fisioterapeuta, né, de formação, mas fui me embrenhando na fisioterapia integrativa para cuidar das pessoas de forma mais integral, que é corpo, físico, mente, espírito e emoções. Então, eu trabalho também com microfisioterapia, modulação intestinal, neurosuplementação do cérebro, apometria e captação psíquica, que é o que a gente vai falar hoje, já trabalho há muitos anos, e trabalho também com a fisioterapia e terapia manual. Perfeito. Estou em Guaratinguetá, mas atendo todo o Vale do Paraíba e a minha clínica é em Santo Antônio do Pinhal. Muito bom, hein? O pessoal já vai conhecendo cada um que está aqui. Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de formação também, de base, e como Lígia, como Beatriz, ali ele começou a observar que o ser humano é um ser integral, cheio de suas nuances, né? Físicas, mentais, né, no contexto emocional e no contexto espiritual. Então, a gente abrange vários contextos, várias situações, e já entrando no atendimento com os meus pacientes, comecei a observar que era interessante ampliar um pouquinho a visão do que poderia ser trazido além do físico. E foi ali em 2007 que eu comecei a conhecer novas abordagens que ajudaram a entender o paciente como um todo. E já em 2017, distribuindo esse conteúdo da origem emocional dos sintomas para outros profissionais da área da saúde, terapeutas que querem também compreender essas visões através do curso Origens e ampliar essa visão de origem emocional dos sintomas. E lembrando também, antes que eu acabe esquecendo, que dia 6/4 vai ter o seminário da origem emocional dos sintomas da infertilidade. Então, para quem é profissional da área da saúde, quem é terapeuta, quem já fez o curso Origem ou quem não fez o curso Origem, quer conhecer um pouco mais sobre essa visão da origem emocional dos sintomas perante a infertilidade, então o seminário vai ser um sábado inteiro, das 8 às 17 horas da tarde, falando sobre as diferentes possibilidades da origem emocional dos sintomas da infertilidade, o que pode causar infertilidade para os seus pacientes. Basta acessar o link do meu Instagram, @Ivan_Bonaldo. Lá no link tem uma forma de acessar a inscrição, o site com todas as informações de como vai ser o seminário. Então, não necessariamente precisa ter feito o curso Origens, mas lá a gente vai abordar, então, diferentes visões da origem emocional da infertilidade. Ou através do site cursoorigens.com/infertilidade e você acessa esse conhecimento. Mas a live de hoje, o podcast de hoje é sobre apometria. Então a gente precisa falar um pouquinho sobre o que é apometria para quem está chegando aqui e não conhece sobre essa visão. Então eu vou começar nessa ordem
de apresentação também. Lígia, o que é apometria? Eu sei que tem diferentes visões de apometria, diferentes cursos de apometria, mas o que é apometria de início? Então, a apometria ela foi desenvolvida por um médico, né, que é o Dr. José Lacerda. Aliás, veio um pouquinho antes dele, e ele, assim como Bert, a constelação veio um pouquinho antes do Bert, mas ele conseguiu juntar estudo e propagar, e fazer um desenvolvimento da técnica. Então, ela é um conjunto de técnicas que vai visar olhar tanto a parte anímica, a parte dos desdobramentos, dos níveis de consciências que nós temos, e também a parte espiritual, com vidas passadas, né, com todas essas características que é trabalhada também dentro do campo energético espiritual. Então, a partir dessas técnicas e destes conhecimentos, né, o doutor, dentro do Centro Espírita, ele foi desenvolvendo a cura, né, de diversos padrões, de diversas doenças, através de uma captação psíquica, através da conexão com o médium e do desdobramento dos corpos astrais que a pessoa tem, onde vai ser acessado as memórias, vai ser acessado as informações do que está acontecendo. Se isso é do próprio paciente, que vem de vidas passadas, se isso é um conflito de personalidades, que é o que mais se encontra, né, dentro da apometria, e é o que a gente mais fala, que às vezes as pessoas vêm com essa questão do espiritual, de que tudo veio lá de fora, estão fazendo algo contra mim, eu tenho um espírito obsessor, mas 90% dos casos somos nós mesmos os nossos próprios obsessores. Então, os nossos níveis de consciência, nós variamos esses níveis de consciência durante todo o dia. Então, nós temos um conjunto dessas consciências, e elas são interligadas, né, com as nossas vidas passadas, também tem ligação com questões de nossos ancestrais, como nós, quem já estudou a psicogenealogia, nós temos uma ligação com alguém a quem a gente vem a ressignificar. Então, é bem amplo olhar para a parte da apometria, mas ela é muito complementar, pois muitas vezes a pessoa se trata, né, com diversas técnicas, com a parte alopática, com médicos especialistas, só que a causa não está no físico, ela está num outro patamar, um pouco mais anterior, que a gente não consegue visualizar o olho nu, né? Eu vou passar um pouquinho aí para a Beatriz também para falar dessa parte e da captação, né? Beatriz, conta um pouquinho aí, o que vocês entendem como apometria? Então, a apometria, a primeira lei da apometria é a lei do desdobramento, né? Então, nós fazemos um desdobramento dos corpos, porque são 7 corpos. É um corpo físico que nós temos, mas dentro desse amplo, né, espectro de consciências, nós temos o corpo mental, que desdobra em 2, corpo emocional, que desdobra em 2, e o corpo espiritual. Com o desdobramento, nós vamos captar o que está permeando esses corpos. Então, quando a gente tem uma consciência mais expandida, a gente vê o que está atrapalhando a pessoa naquele momento atual da vida dela, mas linkado com uma experiência vivida no passado. Por isso que nós falamos captação de personalidades de vidas passadas. Porque a pessoa vai ficar parada no tempo e no espaço, naquela situação que gerou o conflito. E com algumas situações que vão implicar no dia de hoje. Então, a apometria e captação é uma técnica de desdobramento. No final da sessão, nós fazemos o acoplamento. Então, ninguém fica perdido, solto no tempo e espaço, não. A gente desdobra, trata e acopla. E como a Lígia comentou, as pessoas atribuem muita coisa para espíritos. Não é isso. A gente vê 99%
porque as pessoas têm problemas com elas mesmas. A apometria, aí a captação psíquica é para tratar as pessoas aqui, né, com os problemas de hoje, né? Então é uma técnica, tem um embasamento espiritual, espiritualista, mas é uma técnica de terapia para cuidar das pessoas. Então, é bom desmistificar também, né? Perfeito, perfeito. E eu quero saber aí, pessoal que está assistindo ao vivo, que está assistindo depois também, quem aí já fez, já conhece, já passou por uma sessão? Eu passei por uma sessão com a Lígia, passei por uma sessão com a Beatriz. Então, eu já tive a experiência com ambas aqui, de uma vivência relacionada a observar essa análise, observar essa informação, né, que vem nesse campo psíquico. E aí, quero saber de vocês, quem já fez, levanta a mãozinha aí, né, para falar, eu fiz, já sei como é que é, já sei como é que funciona, já passei por essa experiência. A gente pode contar um pouquinho o que sentiu com relação a essa experiência também. Eu queria saber também, uma coisa que eu vi, que existe, parece uma diferenciação entre uma apometria mediúnica e uma apometria clínica. Como é isso, Lígia? Então, a apometria ela pode ser trabalhada tanto dentro do espaço clínico terapêutico, como também dentro de uma casa espírita, um centro espiritualista. Qual que é a grande diferença? Quando a gente vai fazer uma apometria mediúnica, é necessário que a gente tenha uma proteção, que a gente tenha todo um conjunto de pessoas, ou pelo menos uma pessoa, né? A Beatriz trabalha com uma, né, Beatriz? Aqui na clínica nós trabalhamos com 4 pessoas, somos em 4, mas aqui a gente se afinizou nesse grupo que nós estudamos e ficou, né? Então, a partir da parte mediúnica, nós fazemos a captação da energia, da informação do consulente, né, da pessoa que veio procurar, numa médium, né? Então, todos nós temos níveis de mediunidade, porém, cada um tem um tipo que é mais especializado para cada um. Alguns têm mais sensibilidade de sentir, de ouvir, de ver, né? E isso é para todo mundo. Todo mundo tem esses níveis sensoriais e extrasensoriais em níveis diferentes de condições uns dos outros. Então, no caso, a gente pega alguém que tem essa capacidade, né, de desdobramento, de captação, para fazer essa captação nessa médium, e ela vai observar e sentir o que é que está acontecendo com essa pessoa, e a pessoa que está guiando vai fazer todo o desdobramento da técnica. Vamos desdobrar os corpos, vamos acoplar a energia, o espírito dessa pessoa na médium, e a partir daí nós vamos investigar o que está acontecendo nesses corpos espirituais, astrais, mentais, se há alguma coisa no campo físico que está já afetando a parte espiritual, porque tudo que está no físico, né, já começa antes lá no nosso campo. E o que começou antes é dessa vida? Começou lá atrás, né? Como a própria Beatriz falou, a gente conversando, né? A gente consegue, a partir da origem emocional, identificar onde que está esse programante, onde iniciou isso e até essa causa, e muitas vezes, a maioria das vezes, vem de vidas passadas. Então, às vezes a gente acessa 2, 3 personalidades que vêm com conflitos, com emoções diferentes umas da outra, mas que condiz com o que a queixa que a pessoa veio buscar. Então, essa é uma captação, é uma parte mediúnica, que é feita através de um grupo, mas quem não tem essa oportunidade vai fazer numa parte mais clínica individual. Aí eu posso fazer direto na pessoa, né, mas eu não preciso passar para ela toda essa informação. Dependendo da sensibilidade que o cliente tem, ele vai sentir alguma coisa, ou às vezes até ter alguma visão, né, alguma informação de memória que vem para ele, e ali também vai ser trabalhado ali. E tem pessoas que trabalham também com a mesa, né, Beatriz, tem essas mesas de apometria, né, que o pessoal trabalha através do pêndulo, investigando qual é o corpo astral, qual desses 7 corpos está comprometido, quais são as personalidades, quantas personalidades.
e assim vai sendo investigado através dos chakras, o que está em desregulado, né? E vai fazendo toda uma investigação em cima disso tudo. Tem algo a mais, Beatriz, que tu gostaria de complementar? Sim, eu vou complementar a fala da Lígia, porque eu trabalho com a apometria mais no molde clássico, né? Nós trabalhamos em equipe, nunca sozinha, porque é uma técnica trabalhando com os comandos da apometria e uma técnica recebendo as informações, a médium recebendo, né? Ambas são médiums, porém uma captando e a outra fazendo todo aquele processo de levar a personalidade até o momento do que eu chamo, juntando a origem emocional e a apometria e captação, ao DHS, que é o ponto onde foi o programante do problema. Então, por isso que a gente trabalha em equipe, nunca só. Então, isso é no consultório, isso é na clínica. E na clínica nós fazemos somente a captação psíquica, somente as personalidades daquela pessoa. Dentro da casa espírita e apométrica, nós trabalhamos no caso de desobsessões. Então, o que é feito na casa de oração, na casa espírita, se tiver, sim, algum obsessor acompanhando aquela pessoa, se tiver um trabalho de magia, de feitiçaria, tudo isso é para a casa de oração. A gente encaminha para a casa de oração. Aí é um trabalho que precisa de toda uma egrégora espiritual apoiando, dando suporte para desmanchar isso. Então a equipe é muito maior. A gente precisa de mais pessoas ancorando o trabalho apométrico. Isso é bom também as pessoas saberem. Que desobsessão, casa espírita. Tratamento de personalidades, também casa espírita, mas clínica. Essa diferença é importante saber. E linkando a origem emocional dos sintomas, a gente utiliza a técnica da captação psíquica. Porque a gente faz o desdobramento, muitas vezes na personalidade, eu comentei com a Lígia desse caso porque foi muito interessante. Fizemos um desdobramento de um paciente e ele tinha o problema, mas nós fomos mais a fundo e encontramos na mãe. Da mãe, voltamos na avó. Então, nós fomos, digamos assim, em saltos quânticos, buscando a origem, onde começou o problema, para a gente poder tratar na pessoa que estava aqui na minha frente. O problema tinha sido lá em 1200 e pouco, na avó. A gente precisa encontrar, sim, onde foi a origem, tá? Para fazer o tratamento eficaz e reverberar na vida da pessoa agora, né, em 2024. Perfeito. A ideia desse conjunto de lives sobre várias técnicas diferentes é realmente desmistificar essa abordagem, porque muitas pessoas acabam vendo, ouvindo falar e vê só um lado da moeda, né? A gente olha uma percepção do processo, às vezes não vê os dois lados do processo, as infinitas possibilidades que podem estar por detrás da informação. A gente traz... É interessante, Ivan, que nem é bom desmistificar, porque assim, acontece com a Beatriz, deve acontecer também, ou já aconteceu muito. Às vezes a pessoa vem buscar a apometria, é para saber do namorado do marido, será que isso vai acontecer comigo? Falar, gente, não é adivinhação, não é eu trago seu namorado em 7 dias. Oráculos. Até eu sempre brinco, né, quando a gente vê aquelas anúncios, né, faça amarração, né, aí eu falo para as meninas, vamos colar embaixo, desfazemos isso, porque é brincar de Deus, né, fazer esse tipo de manipulação das energias, né, existe, porém, não é o nosso foco é um clínico, é um tratamento, né, e a gente não olha para essas coisas, mas tem gente que vem procurar, dá para fazer isso, dá para saber aqui, falo, não dá para saber nada disso. E outra coisa também que eu deixo bem claro, né?
Não somos oráculos, não vamos fazer adivinhações, isso não nos cabe. E quando vem também uma pessoa querendo tratar a outra, Ah, não faço de jeito nenhum. É o que mais vem. Nossa, É assim, a mãe vem querendo tratar um filho, a esposa tratar o marido. Primeira pergunta, né, que eu faço é adulto? E mesmo quando é criança também não trato, a mãe precisa vir. Não fazemos uma captação de personalidades e apometria para uma terceira pessoa. Não pode. A pessoa precisa estar aqui, presente, autorizar o desdobramento para que possamos fazer o atendimento. Isso é muito importante. Não tomamos medicamento para o outro, nós exato. tomamos para nós. Então, o tratamento de captação e apometria é a mesma coisa. É importante saber. Perfeito. E eu acho que tem esse detalhe de que o outro tem que permitir, mas também o outro tem que tomar consciência, né? Porque se aquela situação aconteceu, se aquela situação está ainda impregnada naquela pessoa, seja o que seja, ela tem um sintoma, ela tem uma alteração, aquele sintoma, alteração, ele serve para um objetivo, tem um para quê ter aquela informação. Como serve por um para quê, aquela pessoa precisa entender o para que aquele sintoma está lá com ela. Às vezes, a partir do momento que eu entendo para que serve aquilo para mim, eu posso, às vezes, modificar agora a minha percepção e mudar aquela minha história. Não sei se é mais ou menos assim, né? Exatamente. Porque ela eu precisa falo, ver, né, no atendimento, ela vê o que aconteceu e ela assistindo, ouvindo tudo aquilo, aí ela tem condições de falar, uau, então foi isso que aconteceu. Ela toma consciência, faz essa tomada e vai fazer uma reflexão. Vai ter uma mudança interna também, né? Uhum. Vai introjetar aquele fala que atendimento. nós não somos Deus, que nem Deus, aliás, faz isso com a gente. É para vir aqui sem a sua anuência invadir a tua vida, invadir teu campo. Isso não é para todas as técnicas, né? Porque a gente vê que o Ivan vem, para todos nós vem, a esposa empurra o marido, empurra o fulano e tal, vai às vezes que, você veio aqui, qual a sua queixa? Minha esposa mandou eu vir aqui. Nem acontece isso. Quase nada, né? Quase nunca. Tenho duas perguntas aqui do pessoal e depois eu vou voltar uma pergunta que vocês falaram ali que me veio na cabeça. Então, a primeira pergunta pode ser feito online, o atendimento de apometria? Pode sim. Pode. E no caso de criança, ela também precisa estar presente na sessão ou tem uma idade mínima para realizar? Nem deve estar. Nem É, deve. Pode eu falar. acho, eu acho importante a mãe estar presente. A mãe precisa acompanhar, né? Porque para trazer o entendimento é bom que a mãe esteja presente. A criança não. A Uhum. mãe é E tem fundamental. uma idade que vocês veem como Não tem mínima? uma idade, não. Mas tem que ser através de um responsável, de uma pessoa que tenha compreensão, porque a criança, ela é uma captadora, né? Lógico que seja lá a queixa, o conflito, o sintoma que essa criança está apontando, né? Nós sabemos aqui pelas leis biológicas, tudo, que a criança está a serviço dos pais, né? A serviço da mãe, do pai, então ela está refletindo algo desse campo familiar. Perfeito. E uma coisa que a Beatriz... Pode falar. Só um adendo que assim, o espírito, ele é eterno. Né? Nós acreditamos na eternidade do espírito. Ele pode estar usando o corpo de uma criança, mas ele tem outras personalidades lá do passado. Então pode ser um bebezinho. A gente já fez uma criança que estava na UTI com dificuldades respiratórias. Nós fizemos a captação e era uma experiência de vida passada. Então, ele trouxe, com ele manifestou bebezinho. Ele tinha 6 meses quando a gente fez a captação para ele.
Então, o espírito não tem idade, né? O corpinho tem, mas o espírito não. Perfeito. E aí vem a pergunta, porque tu já falou novamente dessa palavra e às vezes a gente, talvez nem eu, nem outras pessoas podem estar entendendo. O que é captação psíquica? Lígia, 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 quer Vai lá, começar? Beatriz, vai lá, Beatriz. a captação. Nós temos a sensibilidade para captar, pegar, né? Então, vamos buscar. No quântico, né, nós temos a energia, que é uma energia cósmica, é um campo de energia vibracional, mas tem também o campo da mente, que é um campo de criação. Então, nós vamos lá e captamos o que a mente está criando. Nós pegamos essa informação e trazemos à tona. E também as palavras que as pessoas usam são o que determinam aquela criação. Então, o que eu estou falando, o que eu estou pensando, tudo isso vai criando um campo. Tanto é que tem formas, pensamentos, auto-hipnose, hipnose, né, campos mentais que ficam vibrando em torno da pessoa e a gente capta, capta, capta. Imagina você no plano sutil captando pensamentos e criações mentais e emocionais da outra pessoa. Até puxando um adendo, né, que eu sempre brinco, né, com as pessoas, você quer saber o que é a captação? Para quem eu trabalho com a constelação familiar, quem já constelou, gente, é uma captação. Tu tá sentindo aquele ancestral ou o representante que entra no campo passa a sentir as informações daquela pessoa determinada. Então, ou seja, só que isso, ontem até estava passando isso ali para minhas alunas, a questão do meio externo, eu até mandei aquele vídeo que o Ivan fez falando sobre a biologia da crença, que é o ambiente, eu sou besta, né, do Bruce Lipton, e como isso nos influencia muito mais, né, do que outras questões. E o que é estudo, esse meio externo? Quanta coisa nós temos de informação? Nós temos computador, celular, a gente tem energia elétrica, tudo isso forma um campo eletromagnético que traz uma informação. Aí eu tenho morando comigo outra pessoa, ou se eu vou no meu trabalho, quantas pessoas eu tenho, quantos campos de informação eu tenho. Então, como que eu começo a perceber o que está me afetando? Qual que é? Eu preciso me autorregular internamente. Preciso dar um reset, fazer uma meditação, sentir quem eu sou, o que eu sou, fora deste contexto. Então, nós estamos fazendo a todo momento captação psíquica. É bem simples, por exemplo, quando você vai numa igreja, quando você vai num hospital, a diferença da energia, a sensação, você sair daquele lugar, parece que eu estou carregando, não sei o quê, estou pesado, fiquei denso, fui no outro lugar, ai, que lindo, que delícia, que leve. Então, a todo momento nós fazemos captação psíquica. E um grande exemplo desse equilíbrio, né, energético entre as pessoas, equilíbrio de ação e reação no corpo das pessoas, é quando várias mulheres moram juntas, né? Às vezes falam que quando várias mulheres moram juntas, às vezes começam a menstruar na mesma época. É porque elas estão entrando em sincronia de informações hormonais. Então, se isso é reverberado ou passado de um para o outro, por que não outras informações podem ser passadas e reverberadas uma para outra pessoa, né? E aí, teve uma pergunta aqui. Depois eu vou para a minha pergunta. Enquanto está sendo feita, a criança não sentiria nada? Então, enquanto está sendo feito o processo, a criança sente alguma coisa ou alguma reação no momento da sessão? Não sente, não. Nem, muitas vezes o adulto também não sente. A única coisa que depois eu aviso para as pessoas, pode ser que ela fique assim um pouquinho mareada, como se estivesse num barco, pode sentir sono, às vezes dá o sono, e eu peço para beber bastante água, para dormir, descansar, dar o que o corpo precisa, porque na hora do sono também
o cérebro vai fazer uma limpeza ali, então é necessário dar aquele descanso para o corpo, mas não tem reações, nada de espetacular, assim. Já aconteceu de uma moça a gente terminar e ela fala assim, só isso? Fez a captação de umas 5, 6 personalidades, ela, só isso? Eu falei, uau, espera, você vai ver depois, porque a pessoa, normalmente o relato é de leveza, leveza. Perfeito. Criança, Aí, me veio uma dúvida conforme vocês foram falando, que eu acho que reverbera para outras técnicas também, né? Então, quando a gente fala de terapia, quando a gente vai trabalhar com o paciente, e a gente vai trabalhar sobre um campo ali de informação de memórias, de traumas, de vivências, eu vejo muito frequente acontecer de pessoas que às vezes são terapeutas, profissionais da área da saúde, que não trabalharam sobre eles, irem trabalhar com o paciente e às vezes aquilo que eles trazem do paciente às vezes tem mais a ver com eles do que do paciente. Isso pode acontecer dessa bagunça, às vezes na apometria, de uma pessoa que existe algum campo de proteção, algum campo de que o terapeuta que trabalha com a apometria ele tem que se cuidar para não trazer uma memória que é dele para o paciente e às vezes mais bagunçar o paciente. Eu acho que em todas as técnicas, né? Porque a gente está sempre fazendo troca. A partir do momento que você está de frente com a pessoa, perto de uma pessoa, nosso campo de informação já está fazendo uma troca, né? E sim, a gente faz campo de proteção. Eu acho que o que eu falo, esse campo de proteção deveria ser ensinado para todos, para todo mundo aprender, né? E justamente para separar, mesmo porque tem coisas que nós vamos acessar do outro por ressonância, o cliente acaba vindo para a gente por uma ressonância, o que eu tenho no meu campo atrai o outro. Por isso que muitas vezes vem essa questão, quando a gente olha para a questão de obsessor espiritual. Nem sempre um obsessor espiritual é alguém que quer te fazer mal. Às vezes é alguém que está ressonante com a sua dor, a pessoa que é muito depressiva, aí ela passa, sei lá, perto da igreja, perto do hospital e acaba se afinizando com outras energias iguais. Tá? Então, isso conosco também acontece e a gente tem a técnica de proteção do campo, sempre que a gente vai fazer, lógico, com a mediúnica mais ainda, que são mais pessoas, tem que fazer uma contenção energética, onde todos vão fazer essa contenção através da técnica da impulsoterapia, né, que a gente, através do estalar dos dedos e da projeção mental, nós criamos, né, olha só, nós criamos esse campo de proteção. E até puxando um pouquinho sobre isso, o quanto de informações nós acessamos do outro, que são criações apenas mental daquela pessoa. Tá? Mas eu vou deixar a Beatriz falar um pouquinho mais do campo. Nós, antes do atendimento, nós cortamos todos os mentais, tá? É importante também saber que para fazer um atendimento e não haver esse cruzamento de informações, nós temos técnicas para cortar o mental do terapeuta. Porque nós não podemos deixar o nosso mental atuar, né? Nós vamos expandir a consciência, porém, nós vamos no rastro das personalidades do paciente. E nós temos condições, são muitos anos de técnica, né? Eu trabalho com isso há mais de 20 anos, então nós vamos naquele lastro da informação do paciente, se houver interferência, a gente corta imediatamente, a gente não deixa. Tá? Como eu costumo dizer, médium adestrado, ele percebe o que está acontecendo no entorno, e temos ferramentas para ir cortando. Senão, até por isso que acaba... estão em 2, né, ou 3, por isso que estão em mais pessoas ali no momento. Sim, porque uma vai rastreando e nós vamos pegando a informação e tem, né, as conexões que têm a ver com o paciente do paciente. Nós ficamos muito atentas ao que está acontecendo no entorno. Então, a gente corta. A gente não deixa ninguém interferir nesse campo.
tanto no astral, como ela falou, nós blindamos o campo para não haver interferência de fora e a gente fica dentro de um espaço energético que nós criamos de proteção. Uhum. Então, Por isso. o nosso é bem minucioso, a gente corta tudo, não deixa. Por isso que é o receio, às vezes, né? Porque às vezes um terapeuta não treinado ou um terapeuta que está em seus conflitos, às vezes o que é captação psíquica, o que é um reflexo do seu próprio conflito interno que eu jogo em cima do paciente, né? Então, o paciente está vivendo um conflito com o parceiro, e aí o terapeuta está vivendo um conflito com o seu parceiro ou parceira. Então, às vezes, o que é do terapeuta e o que é do paciente, né? Então, por isso que é importante esse trabalho. Por isso que precisa de estudo, muita prática, né? A prática é constante. Nós trabalhamos em equipes e mudamos os técnicos, né? Nós vamos mudando os terapeutas também para não haver vícios, né? Não pode ter. É estudo, prática e vai ganhando conhecimento e aprendendo a perceber o que é do terapeuta e o que é do outro, para não interferir. Não pode ter interferência, senão vai complicar. Então, precisa saber o que está fazendo. Como a gente falando a constelação é aí que o terapeuta se emaranha com o seu cliente e ninguém resolve nada. Exato. Complica. Não pode. Uma coisa que eu sempre tive dúvida ali, agora está um pouco mais claro para mim por ouvir vocês em outros momentos, mas talvez quem esteja assistindo talvez não entendeu ainda muito bem também. Porque eu vejo vocês falando de personalidade, porque vamos tratar a personalidade, o que é essa personalidade aí, para deixar um pouco mais claro para as pessoas que estão assistindo, o que é olhar para essa personalidade? Lígia. Então, nós temos, eu falo, é a cebola, né? Então, cada segmento dessa cebola é como se fosse uma personalidade. Essas personalidades são as nossas vidas passadas. É tudo aquilo que nos compõe. Nós estamos aqui, somos, como a Beatriz falou, nós somos um espírito eterno, com muitas vivências. Então, cada cebola é um nível de consciência que eu acesso, e nós acessamos isso o tempo todo, que nem a Beatriz deu o exemplo ali daquele bebê, que ele acessou uma vida passada, desenvolveu um problema pulmonar. Foi lá na causa, ressignifica o que é trabalhar com essa personalidade. Então, ela tem aquela queixa, aquele problema, a gente vai desdobrar o campo e vamos entender de onde veio isso. Achamos aquela personalidade. É bem semelhante com uma constelação, eu falo, porque a gente vai trazer essa personalidade para atualizar ela, que ela não está mais ali. Muitas vezes vamos precisar que a equipe espiritual e os médiuns, através das técnicas, vão regenerar aquele corpo, ou vou pegar o exemplo do bebê, vamos trabalhar na cura desse pulmão, né, limpar tudo o que aconteceu ali, trazer uma nova consciência para aquela personalidade. Às vezes é necessário, né, que essa personalidade fique em tratamento para depois ela voltar ao aglomerado humano. E muitas vezes a gente consegue simplesmente dar essa nova consciência, que ela não está mais naquele estado, então ela não precisa mais reverberar dentro daquele sintoma, dentro daquele problema de comportamento, né? Então, por exemplo, pegar aqui já o caso de crianças, né? Às vezes um medo noturno, uma insegurança, algo que não condiz com a vivência daquela pessoa. Eu não sei por que eu tenho esse comportamento. Outro exemplo clássico é o bipolar, né? São os transtornos de personalidades. Então, todos nós temos personalidades múltiplas. O que acontece quando isso sai fora do controle é que vai ter essas nuances. Então, a gente tem ali várias patologias que são de conflitos internos. Então, a gente vai trabalhando e tratando, que nem às vezes a gente fala, bipolar, são duas personalidades, às vezes são mais em conflito. Geralmente é mais, tá? Então, nem sempre é uma única sessão também que vai zerar tudo.
É um trabalho um pouco profundo, porque é como a gente fala, às vezes está numa simbiose, uma conflitando com a outra, querendo se sobrepor sobre a outra, uma personalidade, vamos falar do bipolar, que ela é mais depressiva e de repente ela vem com uma personalidade agressiva. Então nós vamos tratar elas para que elas se harmonizem, para que elas parem de brigar e entrem num consenso, né? De que agora estou nessa existência, eu não sou mais aquele, eu sou aquele com esse e juntos somos um. Isso, vou dar um adendo à fala da Lígia, para talvez ficar um pouco mais claro. Personalidade. Hoje eu estou Beatriz. Ela está Lígia. Você está Ivan. No passado, lá atrás, eu não estava Beatriz, eu estava outra pessoa. Eu poderia ser um homem, eu poderia ser uma mulher, ou quando a gente capta uma personalidade infantil. Vou colocar, por exemplo, de outro dia que a gente atendeu. A pessoa veio, ela está com 56 anos, mas um medo terrível de água, fobia por água. Quando fizemos o desdobramento, encontramos uma personalidade, aquela pessoa que viveu uma queda numa cachoeira aos 11 anos de idade e desencarnou e morreu devido à queda. Ela traz a informação daquela vida passada para a personalidade atual. Então, hoje ela é uma mulher, mas no passado ela foi um menino que morreu aos 11 anos por conta de água. Deu para entender melhor? Eu estou Beatriz, mas eu não sou Beatriz ao longo da jornada do espírito. Então, eu tenho um banco de memórias, de personalidades, de vidas passadas. Deu para ficar mais claro? Sim, perfeito. Então, eu estou, mas eu não sou isto. Sou Beatriz. Mas eu já vivi como Isabel, como Catarina, como Josefina, como Pedro, como João, como José, em outros países, em outros clãs familiares, mas eu venho trazendo informações. Perfeito. E como não existe tempo e espaço, nós captamos, nós buscamos esse problema das personalidades de vidas passadas. Perfeito. Tá dando para entender, pessoal, quem está assistindo aí, vai contando também se está dando para entender essas relações e se as perguntas estão ajudando aí a compreender um pouquinho melhor sobre a apometria. Então, qual que é a ideia do podcast aí nessa série que a gente tem feito sobre diferentes técnicas e possibilidades? Primeiro ponto é que as pessoas acreditam e chegam no consultório, não sei se para vocês eles chegam também, eu fiz tudo. Não, você não fez tudo. Olha quantas técnicas, quantas lives a gente fez aqui sobre técnicas diferentes e ainda a gente tem aí marcado mais um mês e meio de outras técnicas que podem ser feitas. Então você não fez tudo. Então existe uma infinidade de possibilidades de técnicas que podem ser feitas e o podcast está aí para mostrar, apresentar essas técnicas e como você pode entender. Segundo ponto, como entender que cada uma dessas técnicas pode ser ajustada com a origem emocional do sintoma. A gente pode agrupar essas informações, entender esse processo e fazer com que uma técnica junto com a metodologia da origem emocional pode ser agrupada e potencializada para ter melhores resultados. É que é isso que a gente vai falar agora, de como funciona essa junção, como é possível fazer essa junção. Antes de falar, vamos ver, esse tema é muito interessante, me lembrou a série Outlander da Netflix, sim, faz sentido, né? Sim, essa relação. E essa criança que morreu aos 11 anos era da família? Era a própria pessoa. A pessoa que veio se tratar. O desdobramento se deu, né? A pessoa veio se tratar e é ela mesma. É uma personalidade dela. Então, lá atrás,
Hoje, estamos em 2024, né? Março de 2024. A pessoa que sentou na minha frente veio se tratar. Então, no desdobramento, nós buscamos lá no tempo e espaço o que houve. A pergunta é: vamos rastrear o que aconteceu para tanto medo? Ela veio buscar uma solução para medo de água. E então, ela mesma, no passado, tinha a personalidade de um menino. Não é outra pessoa, não é uma terceira pessoa, é ela mesma, que desencarnou, que morreu devido a uma queda. Ela renasce nesta vida com medo de água. Sim. Assim como pessoas, a gente já captou também, pessoas com problemas no físico, manifestado no físico, por conta de um problema lá de trás, estomacal. Tratamos os problemas estomacais, na personalidade lá atrás, ameniza aqui. Então, o corpo aqui recebe melhor o tratamento, os outros tratamentos. Então, são técnicas complementares, mas é a própria pessoa que a gente trata. Perfeito. São formas diferentes de olhares, são Isso. outras perspectivas de informações, como a Karen colocou. O objetivo é sempre auxiliar a pessoa a sair daquele trauma, do conflito, e tratar também o físico, porque o físico já manifestou a doença. Então, a gente trata. O mental já manifestou a doença, o emocional já manifestou um distúrbio. Então, a gente vai tratar. O objetivo é sempre tratar, buscar a cura, buscar a solução. Perfeito. Ou auxiliar para que o corpo receba outros tratamentos. O que eu tento falar bastante é assim, que lá, Dr. Hammer, quando ele vai falar sobre as leis biológicas, ele estudou só o corpo do indivíduo, certo? Só o indivíduo na sua própria vivência, né? Ou seja, gestação, infância, adolescência, vida adulta, quais foram os DHS, os conflitos vividos que possam ter trazido aquela informação para aquele indivíduo dentro do que ele sabe, dentro do que ele conhece, né? Porque o Dr. Hammer tinha o conhecimento sobre isso. Ele tinha um conhecimento sobre a vida da pessoa, porque ele só poderia trabalhar aquilo que ele pode ser falado, pode ser dito pelo paciente. Agora, a gente pode entender que aquilo que veio do transgeracional também pode deixar uma marca para esse paciente, porque houveram outros estudiosos que viram que as heranças vividas pelo paciente podem trazer informações com relação àquilo que o paciente tem hoje. Então, hoje a gente sabe que meu avô teve diabetes, meu pai teve diabetes, eu posso ter diabetes. A minha avó era irritada, minha mãe era irritada, eu posso ser irritado. Eu posso ter uma informação vinda transgeracional, algo que o Hammer não olhava. Então, o Dr. Hammer, da nova medicina germânica, das leis biológicas, não olhava, né? Então, ele começou a estudar essa origem emocional ali de informações vividas pelo paciente. Mas outros terapeutas olharam para o transgeracional, psicogenealogia, e trouxeram essa outra possibilidade. Agora, o que a gente está falando é que existem outros profissionais que olham além do transgeracional. Então, pode ser da vida da pessoa? Pode. Pode ser hereditário? Pode. Agora tem uma outra possibilidade. Então, e se a pessoa tem uma informação de uma outra vida, né? De uma outra vivência, de uma outra existência? E agora vai a pergunta. Se da mesma forma que a gente começa a observar hoje, que o paciente viveu, o conflito emocional, aquele órgão, a função daquele órgão, quando ele está em disfunção, entra numa alteração, o que o antepassado viveu, ele tem a mesma relação emocional, então, ou seja, se o antepassado viveu uma contrariedade indigesta, afetou o estômago. Se o antepassado viveu uma dificuldade com relação, às vezes, ao financeiro, ele pode ter uma alteração no nosso paciente com o rim, porque o financeiro lá atrás talvez tinha uma reverberação com o rim. Ou o nosso paciente lá atrás viveu uma situação, vamos pensar outras possibilidades, a morte está iminente, e aí o descendente tem uma alteração em alvéolos pulmonares, uma pneumonia, né? Agora, isso é a mesma coisa que pode acontecer com uma vida passada?
se lá na vida passada o trauma foi vivido com relação à morte me ronda, essa vida pode ter uma alteração com uma pneumonia? Não sei se é mais ou menos isso, Lígia. Pode sim. E dentro dessa conexão, às vezes, como você falou, às vezes a pessoa dentro daquele clã familiar, ela vem com a necessidade da ressignificação dela, com essa vivência, e ela vem para esse clã. Nem sempre, então a gente encontra duas situações. Aquele cliente que a gente vai tratar uma pneumonia, vou pegar um caso que nós atendemos até de uma grande amiga, que ela veio a falecer de câncer de pulmão. Quando nós abrimos o campo dela, ela estava ressignificando, carregando algo do pai. Tá? Então ela foi por ele. Mas no campo dela, a informação de vidas passadas, ela já tinha o que a gente chama, né, de um programante de vidas passadas. Ela já passou uma vivência. Então, ela, como a gente olha para as leis biológicas, ela já tem esse programante na informação do campo dela. Então, aqui, ela acessou, ela se conectou com isso, com essa questão do pai, e ela veio a manifestar e veio a falecer. Tá? E pode também acontecer de que aquela doença, aquele sintoma que a pessoa está reverberando não tenha nenhuma conexão com o seu sistema familiar também. Então, ali a gente tem a possibilidade, na apometria, de verificar esses dois lados. Tá? Então, nem sempre é da família. Sim. Assim como muitas vezes eu pego ali alguém que está sofrendo em honra, em lealdade, carregando algo do pai, da mãe, de uma avó, e não é da pessoa. Tá? Então, a gente, como já tem o conhecimento da constelação, muitas vezes eu acabo trabalhando com falas sistêmicas, para aquela pessoa ter a consciência, assim como a gente faz com a personalidade, que é igual quando a gente vai fazer com uma desobsessão de personalidade ou espiritual, de trazer conhecimento, entendimento, consciência do que ela está fazendo, e assim deixa com o outro que é do outro, esse é seu. E ali a gente faz toda a limpeza do campo. Então, a gente tem essa possibilidade dentro da apometria de entender, né, se é da pessoa, se é da família, de vidas passadas, isso tudo junto, separado. São infinitas possibilidades, né? Doutor Hélio, conta. Porque o campo, ele reverbera, né? Pode ser coisas da família, como não, pode ser as criações mentais da própria pessoa. Ela foi criando aquele campo, né? Porque tudo é frequência, energia, frequência. Então, ela pode estar na frequência de um antepassado ou de alguém da família, como pode ser a frequência das vibrações mentais dela mesma, das vibrações emocionais dela mesma. São infinitas possibilidades. Como eu sempre falo, né? Quando eu saí da faculdade, eu só achava que o processo mecânico provocava o problema. Depois eu descobri que a emoção também pode causar sintoma. Depois descobri que o transgeracional também pode desencadear sintoma. Agora vocês vêm com esse papo aí, né? Querem só ampliar as coisas. E para mim vem muito aquela sensação assim de que eu fiz tudo do emocional e o paciente não melhorou. Porque talvez eu só estou olhando para um campo. Né? Isso, a gente precisa ter essa visão bem ampliada, né? Sair, eu brinco com os pacientes, assim, é uma técnica que sai da caixinha. Sim. Precisa tirar o olhar da caixa, expandir, porque nós somos o corpo, a mente, a emoção e o espírito. Então, às vezes, o corpo está só manifestando o que vem do espírito, porque ele captou lá atrás uma informação dos antepassados e manifestou no físico. Passando mais um pouquinho com as leis biológicas, mas como é que, de repente, eu, agora com 40 anos, acesso do nada uma personalidade que eu ainda não tinha ligação? Trilho do conflito. Né? Então, em determinadas fases da nossa vida, vivências, o trilho do conflito é o quê? É uma memória de algo que eu passei, que aquilo eu vivi como algo, né, um DHS, como a gente fala, que foi intenso, né, que marcou,
dentro dos nossos 5 sentidos ou mais sentidos, e que me gera uma reação. Então, de repente, eu nunca vivi medo de fobia de água, e agora, com 40 anos, de repente, acontece alguma coisa que eu vejo, que eu sinto, que eu vivencio, e eu passo a ter aquela fobia, por exemplo. Então, ela vai acessar, como a gente olha dentro das leis biológicas, com os trilhos do conflito, que vai acionar aquela personalidade de vidas passadas que viveu aquilo e ficou impactado. Porque é naquela idade que ressoa, entra em ressonância com a personalidade da vida passada. E aí tem duas coisas, né? Tem duas coisas, que é a síndrome de aniversário, que a Nancy Lan falava do transgeracional, mas a síndrome de aniversário pode ser também de uma vivência anterior, né? Então, tem a síndrome de aniversário, com 10 anos vivi aquilo, 10 anos acionei aquilo, né? Ou o trilho do conflito. E no trilho do conflito me faz pensar uma coisa, sabe? O quê? Sabe aquelas pessoas que vão lá, eu fui visitar o Louvre e de repente comecei a sentir um sintoma lá, eu fui lá na catacumba de Tutankhamon e de repente comecei a desencadear um sintoma. Eu fui lá para, sei lá, China e daí... Eu já vivi isso. Parece que eu já conheço aquele lugar. Eu estava lá na Champs-Élysées, minhas filhas achando o máximo, e eu entrei em pânico e queria ir embora, Eu falei, gente, vamos embora daqui. Arco do Triunfo, meu Deus, nem pensar. Eu entrei em ressonância com a personalidade da vida passada. Que pode ser tanto transgeracional, né? Porque minha esposa, por exemplo, a gente foi lá para Versalhes, a gente foi para um certo lugar lá, e aí ela começou a ter dor no joelho. E aí, naquele local, a gente descobriu que tinha antepassados dela que moravam lá. Mas, às vezes, não tinha antepassados naquela região. Mas, às vezes, eu posso ter uma captação, né, de uma informação. Personalidade de vida passada lá. Perfeito. Ela viveu alguma coisa lá. Vamos a outras perguntas aqui. Essa técnica ajuda qualquer problema, tipo, porque a filha não quer falar com os pais por nenhum motivo real. Ela diz que não se dá bem com os pais, então não quer contato. E aí nós temos, talvez, aquele padrão assim de a filha quer trabalhar isso, ou os pais querem que a filha mude isso, né? Talvez tenha essa tecla também, né? Tem também, tem. Ou desafeto, né? Porque tudo vem na família para harmonizar, né? Todos nós, é muito difícil a gente vir sem problema, todo mundo vai vir com problema. Tem os problemas para resolver entre o clã familiar, então ela vem com algumas pessoas onde tem os desafetos. Quando a gente faz a captação, a gente vai saber o que aconteceu no passado para harmonizar hoje. Então tem sim, tem como. Outra coisa que a Cris perguntou aqui, como vocês tratam pessoas que não acreditam em reencarnação? Digo, qual a informação que passam a essas pessoas? Eu vou dar o exemplo que eu atendo, desculpa, Lígia, Pode falar. eu lembro na hora, porque eu atendo muita gente, por exemplo, os evangélicos, eles não acreditam na vida pós-morte, eles acreditam que morreu, acabou e eles vão esperar o juízo final. Mas o que eu explico é a questão das personalidades e, de certa forma, eu acredito que existe um espaço lá dentro da pessoa que ela linka com essa fala das personalidades. Porque nós não vamos ficar falando sobre espiritismo, nem sobre espírito, ninguém vai conversar com espírito. Agora, entender que tem personalidades, a pessoa entende. Eu acho que tem um espaço na nossa mente que ela, independente da religião, independente da crença que a pessoa traz, ela tem esse espaço de aceitação pelas personalidades. É muito interessante, porque eu atendo evangélicos, os espiritualistas, os católicos, né? Eles entendem mais.
mas algumas pessoas, eu acredito que o próprio Criador, né, Deus, deixa essa permissão para que eles também entendam. Tem uma lacuna aí que as pessoas E vai conseguem. vir o cliente para a gente, na técnica que for, quando é o momento dele, de ter abertura. É Então, muito. se ele veio, é porque ele está pronto para receber, né? Não pode vir empurrado, né? Ai, trata meu marido, trata minha filha, trata meu cachorro, né? Não, a Sim. pessoa quer. Você pode até entrar em contato com o terapeuta, mas a pessoa tem que saber e querer, se for no caso fazer à distância. Então, a partir disso, ela já tem uma abertura, já tem algo que está, às vezes ela já passou por tudo. E eu falo que a lei maior da apometria é a lei do amor. Nós temos 14 leis na apometria, mas a lei máxima, que deveria ser lá a primeira, é a lei do amor, né? Porque todos somos credores do amor uns dos outros. Então, quando você linka para tratar com essa amorosidade e explica para a pessoa, a lei máxima é o amor, você merece o amor, você merece ser amado e você merece fazer essa troca amorosa e sair da dor, porque a dor ela está ali. Agora, o sofrimento é escolha, escolha sair do sofrimento e olhar para a dor e, ok, eu tenho aqui, carrego aqui no meu potinho, mas sofrimento não. Então vamos olhar com amor. Eu acredito que essa permissão ela é dada através da lei do amor, Perfeito. independente do entendimento. E aí, vamos para a última pergunta aqui. No caso do medo da água, ocorreu aos 11 anos, hoje a mulher tem 50. O trilho poderia ser o quê? Então, às vezes, eu não sei, Beatriz, se a pessoa ela começou com 50 ter medo da água, ou às vezes já vinha lá desde o passado com medo da água. Sim, só que a vida trouxe um momento em que ela comprou um apartamento na praia e ela queria desfrutar com a família, mas o medo era maior. Então chega um momento na vida que a pessoa quer desfrutar, né, de algo gostoso, prazeroso na vida e o medo bloqueia. Então assim, poxa vida, eu vou com a família para a praia, eu estou lá na praia, eu me sinto bem, mas quando eu chego próximo do mar, eu quero entrar no mar com meu netinho e não consigo. Sim, sim. Eu não consigo. E eu tenho uma barreira ali. Aí ela busca ajuda. É a hora que a gente encontra. E pode ser aquela cachoeira, eu remeter àquela sensação da onda vindo por cima do meu neto, por exemplo, né? Eu posso ter uma informação, às vezes, de um susto que alguém, o salva-vida teve que salvar alguém ali na praia. Então, todo esse contexto que pode ser um gatilho que pode acionar aquela informação já vivida anteriormente, né? Muito obrigado, Lígia e Beatriz, por terem participado, por terem disponibilizado esse tempo e por ter compartilhado todo esse conhecimento aí conosco para que a gente possa ver mais e mais informações, abrir a caixinha para outras infinitas possibilidades. E onde que o pessoal pode buscar por atendimento ou buscar saber um pouco mais de cada uma de vocês? Primeiro, Lígia, onde que o pessoal pode buscar você, buscar atendimento? Para quem está presencial aqui em Brusque, ou aqui próximo, né, em Santa Catarina, Balneário, né, tenho a clínica aqui, Centro de Terapias Integradas, e o meu Instagram é o @LígiaMarchesoni, e nós fazemos o atendimento de apometria mediúnica todas as quarta-feiras, tá? Perfeito. Beatriz, onde que o pessoal pode te encontrar? Então, a clínica é Santo Antônio do Pinhal, mas eu faço os atendimentos online. O meu Instagram é doutora Bia Carvalho, tudo minúsculo, e o celular, né, que é o maior ponto de contato, é 12 99152 3173. E aí a gente faz online e presencial. Presencial também em Guaratinguetá. Todas as quartas-feiras. Olha só, que legal. Sintonia.
E em Campos do Jordão, a gente faz nas quintas-feiras, aí é dentro de uma casa de oração, que a gente trabalha há muitos anos com uma equipe muito linda, muito amorosa, e a gente tem os atendimentos lá também. Perfeito, perfeito. E você me encontra no Instagram, @Ivan_Bonaldo, e lá vai ter a publicação da live de hoje, do podcast Vá na Origem, vai ter o link de cada uma, da Lígia e da Beatriz, para você clicar e ir para o Instagram delas também, para curtir, para se inscrever no Instagram delas, para ter mais conteúdos e mais informações. E lembrando que agora, dia 6 de abril, vai ter o Seminário da Infertilidade, para quem é terapeuta, profissional da área da saúde, quer mergulhar nesse conhecimento, saber um pouco mais sobre as informações da origem emocional da infertilidade. Vai ser um dia todo, no sábado, das 8 às 17 horas, falando sobre esse conteúdo da origem emocional da infertilidade. Então, acesse no Instagram, @Ivan_Bonaldo, ou no site cursoorigens.com/infertilidade, e você tem um site para saber um pouco mais do que vai ter lá dentro desse seminário, para que você possa se inscrever e participar junto com a gente. Obrigado a todos por participarem, por estarem aqui junto com a gente, e nos vemos numa próxima live, um próximo encontro. E vocês duas aguardem aí que eu quero perguntar mais coisas, tá bom? Tchau para vocês. Até, tchau.